Hoje vamos ter a nossa tradicional live de 7 horas, terça-feira. E hoje eu vou receber uma convidada assim super especial. Vamos estar falando sobre radiologia, sobre Descomplica. Opa, ela já chegou, gente. Não deu nem tempo de eu mandar o aviãozinho. Bom dia, bom dia, bom dia, Alexandre. A sua amiga aí de turma. Bom dia. Vamos falar de radiologia. Radiologia é algo muito interessante, né? Que a gente muitas das vezes. Opa, chegou ela! Bom dia! Bom dia! Essa live demorou, mas saiu, né? Menina, Ai, que ela linda! começou, mas ela não terminou. É, mas o Senhor hoje está conosco, ela vai terminar, muita coisa vai rolar, não é isso? E é isso, ó, Alexandre aí, eu queria aproveitar para dar glória a Deus por esse momento. Amém, Senhor. O Senhor abençoe a nossa live, abençoe a Amém. nossa vida. A gente glorifica o nome dele pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, né? Amém, amém. Amém. E você sabe que hoje eu vou estar com o Alexandre? Opa, eu encontrei com ele na rua outro dia, ele falou, você estava fazendo uma live com a Bruna e aí teve um acidente, aí que eu descobri que vocês formaram juntos e agora eu tenho acompanhado vocês estão malhando juntos, quando você está aqui no Rio, eu acho que você corre com ele. Hoje eu vou lá, que hoje eu vou aprender com o dentista digital. Vou lá aprender com o Uau, grupinho. uau, Meus professores no digital. uau. Bom, nós estamos aqui hoje novamente para falar de um tema que chego até a arrepiar as costas. Nossa, por que, Cláudia? Por que a gente fica tão apavorado com radiologia? Eu acho que a gente aprende pouco de radiologia e, na verdade, a gente aprende a técnica, a gente aprende na faculdade, a gente aprende como fazer e de uma forma limitada, porque a clínica da faculdade é sempre uma correria. E eu me lembro, no meu tempo, que tem um tempinho, que a gente radiografava, ia para a câmera escura, revelava, mas eu acho que essa relação da imagem com o diagnóstico, de fato, para que cada imagem serve, é que às vezes ainda fica um pouco no ar. Então, o Descomplica Radiologia, na verdade, é para a gente entender como e que exame a gente deve pedir em cada situação, levando em consideração o que a gente quer ver, levando em consideração a limitação de cada técnica radiográfica, porque cada técnica mostra uma coisa específica, e entendendo as necessidades daquele paciente naquele momento. E aí, a partir do que o exame mostrar, é claro que ele sempre, antes do exame, todo um processo de diagnóstico que vai conseguir guiar qual o melhor exame pedir. Também a tomografia, quando o 2D já não responde àquela necessidade que a gente precisava ver e não conseguiu enxergar. Mas eu percebo que às vezes ainda tem muita dúvida do dentista de qual o melhor exame pedir para aquele momento. Uma coisa que tem bastante pessoas aqui que fazem pacientes especiais, né? A gente também tem muita dificuldade. Às vezes a gente tem que utilizar o exame que deu para ser feito, né? Então Sim. a gente tem muita dificuldade, e eu tenho incentivado muito os alunos a irem nas clínicas radiológicas com os pacientes, conversar com os técnicos, fazer essa parceria e junto para o exame, porque muitas vezes a gente solicita o exame. Eu tenho paciente, por exemplo, tem até um que veio agora de fora do país, tentou 5 vezes fazer uma panorâmica. E aí, porque ele tem uma síndrome, essa síndrome afeta os germes dos permanentes. Uhum. E aí queria se fazer a panorâmica para avaliar, né? Uma visão geral. Isso. E aí, muito importante esse exame para a gente ver que dente que tem, que dente que não tem, né? Ver se tem alteração de forma. E aí, né, não conseguiu fazer 5 vezes. Mas aí chegou no Brasil, numa clínica radiológica com mais preparo, né? Que hoje em dia a gente está vendo também algumas clínicas começarem a lançar a linha Kids, né? Sim, um É, espaço específico é, dedicado para as crianças. Conseguiram fazer. A gente ia fazer uma sedação com esse paciente, junto com o médico anestesista, na clínica radiológica, Uau! mas ia fazer de uma forma que ele não relaxasse tanto, a ponto de a gente conseguir Uhum. segurar ele, entrar por trás da panorâmica,
para conseguir fazer o exame. Só que, graças a Deus, ela conseguiu fazer na clínica que tem esse approach, essa pegada mais infantil. Não, assim, então, foi a sexta vez que essa criança tentou fazer esse exame. E muitas das vezes as pessoas me perguntam isso, assim, né? Bruna, como é que você faz para conseguir fazer? Estou com um paciente aqui que precisa fazer esse exame, o outro. Você vê que as clínicas hoje elas estão com esse olhar mais voltado para criança típica, atípica, pacientes que são complexos. Eu acho que sim e não, né? A gente vê algumas redes de clínica que ampliam e já percebem a necessidade diferenciada, e isso passa a ser um diferencial daquela clínica, né? Nem sempre há o espaço físico para que tenha uma sala, uma área específica. A gente vê isso em laboratórios de análises clínicas, né? Sim. Alguns têm uma área específica e outros não têm. O que eu acho que é importante, e você abriu minha cabeça quando uma vez a gente conversou sobre isso, eu não me lembro nem quando foi, eu acho que não foi na live, enfim, Não, foi no WhatsApp que eu falei foi com no você. WhatsApp, que, que é a necessidade de treinamento dessas equipes para essa abordagem. Né? Você fala e se coloca muito bem com pacientes com necessidades especiais ou crianças atípicas, mas todo o tipo de manejo que esse paciente precisa para que ele acate a orientação de fazer o exame. Quando a gente está falando de uma radiografia panorâmica, a gente tem um exame que dura aproximadamente 15, 19 segundos, 20 segundos, depende do equipamento, que é o tempo necessário para que esse equipamento gire ao redor da cabeça do paciente. Assim como qualquer imagem, até uma fotografia, a necessidade de que o paciente fique imóvel ou o mais imóvel possível. Existem Isso. algumas outras orientações na hora da aquisição da imagem, que, por exemplo, é manter a língua, falando da panorâmica, manter a língua no céu da boca, para não dar uma sombra radiolúcida entre a porção dos dentes e o palato duro, o céu da boca. Mas pode ser que essa criança, esse paciente não consiga, Faça. né, corresponder a essa orientação e está tudo bem. Na verdade, pode ser que algumas vezes a gente tenha a melhor imagem possível dentro daquilo que foi feito e está tudo bem também. É, isso é importante. Uma coisa que eu falo bastante também é que até com as clínicas, às vezes, Cláudia, eu sinto que a clínica fica muito assim. Ah, o exame, ó, mas o exame não tá legal, Bruno. Eu falo, olha, esse exame tremido, as 4 tomadas tremidas, você me manda, que eu vou juntar aqui e eu sei o que eu quero ver. Né? Então Aham, também eu acho que por isso que tem que ter essa comunicação. Igual na estomatologia, eu falo da comunicação com o patologista. Né? Tem que exatamente. ter, porque às vezes foi aquilo que eu consegui remover. É algo. Eu já estou vendo algo na clínica muito interessante. Então, passando o carro aqui. Na radiologia, muitas das vezes eu entro em contato com a clínica ou eu vou, porque eu também preciso acalmar o coração do técnico. Porque senão, ou do radiologista, senão eles não me mandam o exame. Olha, ficou um horror. Não, não ficou, pelo amor de Deus. Eu preciso ver algo muito pontual. Preciso ver. Eu tenho quase certeza que tem um cisto, um odontoma, alguma coisa. O que eu, se eu ver uma imagem assim, eu já vai me ajudar na cirurgia, tal. Então, também a qualidade do exame. A gente não fala porque às vezes o paciente não colabora, pode ficar prejudicada. Sim, sim. Mas é como uma imagem, por exemplo, de um paciente muito idoso ou um paciente mais curvadinho, que às vezes tem dificuldade de posicionamento, o paciente, né, com pescoço curto e largo. Então, existem outras limitações, desculpa, que não são especificamente pacientes atípicos, mas que também podem gerar uma imagem com uma qualidade inferior, mas essa imagem ela é extremamente necessária e muitas vezes suficiente para aquilo que a gente deseja ver. Sim, sim. É algo que, se a gente for caminhar também, o agente, na minha época, na faculdade, a tomografia ficava muito restrita a, por exemplo, na estomatologia ou na bucomaxilo, quando eu tinha fazia uma panorâmica, aparecia uma área radiolúcida, na mandíbula,
né, na região, numa região posterior, e a gente queria avaliar, né? Ah, vamos abrir porque para fazer uma biópsia, alguma coisa, tá, se está pela vestibular, se está pela lingual. Uhum. A gente usava a tomografia para isso, assim, para ver limite de lesão, né? E hoje eu vejo que a tomografia tem sido muito utilizada para dente. Sim. Hoje, quais seriam essas indicações, assim? Você falou muito bem, Bruna. Eu trabalho com tomografia há mais de 20 anos e a tomografia começou a ganhar força e abrir um espaço nas especialidades ou condutas cirúrgicas. Ah, então eu vou É. fazer um implante, eu tenho que ter a tomografia. Ah, então eu vou fazer uma cirurgia, uma patologia, eu tenho que ter a tomografia. Quando a tomografia entra, né, há pouco mais de 20 e poucos anos, né, 2001, ela começa, as clínicas começam a se equipar com esses equipamentos. A gente tinha os equipamentos somente de FOV grande, e o FOV determina a resolução do equipamento e a qualidade dessa imagem. Deixa eu pegar uma coisa aqui para te mostrar. A qualidade do que a gente vai ver. Aqui, ó. Isso aqui é um brinquedo do meu filho que eu uso para mostrar. Isso aqui, ó, seria um FOV grande. Então, eu vou Aham. pegar todo esse volume aqui. Então, no passado, a gente tinha somente equipamentos com FOV grande. E aí, a gente não tinha essa resolução específica para dentes. A gente avaliava o osso, a ATM, a patologia, o sítio de instalação de implante, mas ele não tinha uma resolução específica para ver miudezas de um dente, como, por exemplo, um canal, né, um MV2, um, uma fratura. E aí, ao longo do tempo, esses equipamentos foram evoluindo. E esses equipamentos passam a ter o que a gente chama de FOV pequeno. E aí, o meu mostruário de FOV pequeno não está aqui, mas o FOV pequeno é um copinho de café. Então, imagina um copinho de café que tem um diâmetro e uma altura, e aí vai caber um ou dois dentes. Neste momento, começa uma nova era da tomografia computadorizada com a capacidade, então, de olhar dentes. Legal. E aí a gente consegue detalhes tão pequenos e delicados que mostram, por exemplo, um canal colateral, que mostram uma trinca, que mostram, às vezes, a trinca, que mostra uma fratura, ou um detalhe da anatomia, né, radicular, para que a gente consiga ver detalhes. Então, isso tem a ver não só com a mudança da tecnologia, do hardware, né, da capacidade da máquina para fazer essa visualização, como também de uma conscientização, né, do dentista sobre o uso da tomografia. O que eu percebo é que a tomografia ainda é um mistério para uma parte dos dentistas. E aí, esse mistério pode começar em desde: será que eu indico uma tomografia? Será que Sim. tem necessidade ou eu me viro nessa imagem? Estou acostumada a fazer desse jeito. Então, vem desde a indicação, passa pela dificuldade na hora de fazer a solicitação, porque parece. Sabe a mesma dúvida na hora de fazer uma prescrição? Que às vezes o dentista fica inseguro, e você fala disso também, né? Inseguro de escrever, ou não escrever da forma exatamente correta, ou não saber se posicionar. Então, passa pela solicitação do exame, passa por receber esse exame, entender toda essa nomenclatura do que está escrito, como é, como não é. E mais um passo seria navegar nesse exame e ter essa fluência, eu chamo de fluência como uma língua estrangeira, dentro do exame tomográfico. Isso gera essa capacidade, essa possibilidade que a gente está falando no exame 2D. Ah, então quer dizer que mesmo que a panorâmica não tenha ficado boa, a Bruna tem a habilidade de olhar para essa imagem panorâmica e extrair dali a informação que ela precisa, porque ela tem a parte clínica, ela Uhum. tem uma avaliação maior e você vai saber, então, como extrair essa informação. Se o dentista não tem esse domínio, ele acaba dependendo Do muito laudo. do laudo e da visão.
do radiologista, que às vezes vai estar limitada, não só porque ele não conhece o caso, mas também por um exame que pode não estar dentro do normal. Só queria fazer um parênteses, que o laudo é obrigatório, tá, gente? Sempre o laudo é obrigatório. Tá no Código de Ética Odontológico e constitui infração ética você receber, né? Na verdade, a clínica liberar um exame sem laudo. A visão do especialista, do radiologista, ela é importante. Ele foi treinado para aquilo, assim como, né, a maioria da audiência aqui que cuida de pacientes com necessidades especiais ou atípicos, foi treinado. E a gente falou do treinamento da clínica radiológica antes, foi treinado para ver imagem. Então, o olho do radiologista vai contribuir muito para isso. Mas o dentista tem que ter uma autonomia para ver esse exame, por exemplo, imediatamente após a confecção. E esse exame na clínica radiológica entra numa esteira, numa fila de laudos que tem um prazo. Então, pode ser que o dentista tenha que esperar esse prazo todo para ter uma informação do exame. Ao passo que, se ele domina a tecnologia e se ele tem influência nesse exame, assim que o exame é feito, os arquivos da ICON são encaminhados para o dentista e ele consegue ter uma primeira impressão desse Muitas das processo. vezes, eu passei por isso agora. Eu solicitei uma tomografia para ver o paciente com trissomia do 21, precisava ver com um canino muito alto, em cima do lateral, precisava ver reabsorção de raiz, de reposição. Aí, poxa, me manda só o corte. Eu quero andar no Daigo, eu preciso dar uma olhada para cá, para lá. Eu preciso ver E, daqui, dali, e dali. aí eu acho que. E aí, assim, imediatamente quando chegou o arquivo, e assim, como, da mesma forma que na patologia evoluiu com o scanner de lâmina, né? Então hoje o laboratório pode escanear e eu posso ver a lâmina, eu posso discutir com um patologista que eu chamo de meu, um amigo, né? E às vezes eu quero ver o Daikon com outro colega radiologista, que eu tenho intimidade, que está acostumado a ver os casos comigo e tal. Então, assim, muitas das vezes a radiológica não manda o Daikon pra gente. E o Mesmo dentista, pedindo. não, eu não tinha pedido, não. Eu falei assim, para enviar o exame por e-mail e tal. Eu não sei nem se o dentista sabe que ele pode, se não vier o Daikon, né? Se ele pode pedir, né? Pode e deve, gente. O exame completo, né? O diagnóstico completo, ele vem com um laudo escrito, igual a gente pega qualquer exame médico nosso, então tem as impressões diagnósticas ali. Ele vem com os templates, que são aquelas imagens, que são os melhores momentos que a gente separa do exame. Normalmente as imagens que vão responder a pergunta, né, a dúvida que o dentista tem, e os arquivos DICOM ou qualquer tipo de visualização em software, para que um DICOM Viewer possa abrir esses exames DICOM ou um visualizador do software do próprio equipamento. O que acontece é que existem muitos equipamentos no mercado e cada equipamento tem um software específico daquele equipamento. E aí o dentista acaba ficando muito confuso de quantos softwares tem que aprender, é muito complexo. Da clínica A é um, da clínica B é dois, então a gente acaba usando e padronizando num software neutro, vamos dizer assim, que ele consiga receber exames de qualquer lugar. Mas peçam sempre os DICOM. E mesmo que você ainda não esteja capacitado para ver os exames DICOM, peça, arquive esses exames no HD ou na nuvem. Porque a qualquer tempo que você quiser revisitar aquele exame, você pode ver. Então, suponhamos que você tenha pedido um exame que pegou uma maxila inteira e que você tinha dúvida lá no dente 11, tá? Porque sofreu um trauma, alguma coisa, você queria ver o 11. E aí você atendeu aquela necessidade primeira daquele paciente, olhou o 11, mas essa era a queixa principal e depois Legal. você acabou tendo uma outra questão para avaliar. E quando você fez o pedido do laudo, você não sinalizou nada disso. Então, depois você revisita esse exame, você, dentista, com a capacidade de influência de navegar no software, e você vai investigar uma outra situação que naquele momento não era tão importante, mas depois se tornou É. necessária e você consegue revisitar aquele exame. Hum. Isso é importante, né? Porque acontece às vezes do caso andar,
por exemplo, às vezes você faz acha que é uma lesão e é outra, e aí você Sim. quer ver o exame de novo. Nossa, será que já tinha aquela reabsorção de taba óssea? Cara, será que você viu? Você não vê às vezes que fez tonou, fez acontecer alguma coisa, e ai meu Deus, será que isso já era isso? Será? Aí você quer ver o exame de novo, Exatamente. cadê o exame? Cadê o exame? Aí você tem que ligar na clínica, e aí isso acaba te inibindo e te colocando, né, num desconforto de dificuldade, né? Eu tô lendo Hábitos Atômicos e aí ele fala que uma das dicas é tornar fácil, né? Tornar É. fluido, tornar fácil, tornar acessível. Então, à medida que você tem sempre o exame nas suas mãos, você tem esse exame. E aí uma dica, né, para quem pede o Daikon, normalmente esses arquivos são passados via uma plataforma de upload de arquivos como o e-transfer. E aí, Uhum. atenção, ou Dropbox, atenção, quando receberem esses arquivos da clínica, o ideal é que vocês baixem logo para a máquina de vocês e salvem no HD, porque esse arquivo é pesado e aí ele pode, né, encher muito a memória do seu computador, porque normalmente esses arquivos têm uma permanência temporária na nuvem. Então, depois de 3 dias, normalmente, esse upload, essa subida desses arquivos, ela expira. E aí, se você não baixou, quando você vai baixar na outra semana, já não está mais. Daí você tem que pedir na clínica de novo. Está gerando um retrabalho para você, uma Sim. dificuldade de processo, está gerando um retrabalho para a clínica, que pode, naquele momento, estar assoberbada com o exame daquele dia e demore um pouquinho para te entregar. Então, essa dica de que recebeu o exame, baixa logo e fica com esses Mas exames. quando eu baixo, para abrir esse Daikon, se eu baixar, eu preciso ter um programa instalado no meu computador se eu baixar o Daikon. Depende. Se for só os Daikon, às vezes a clínica manda só os Daikon, você precisa de um Daikon Viewer, que é um programa do seu computador. Às vezes eles mandam em conjunto, não só a pasta de Daikon, mas um arquivo que a gente fala que é executável, você não precisa instalar, você acessa e ele abre automaticamente no seu computador, que é um viewer daquela máquina específica. Isso é bom porque você não precisa ter softwares para abrir, mas ao mesmo tempo você precisa saber o viewer da clínica A, da B, da C, e pode, a primeiro momento, também bloquear essa intenção do dentista de ir a um próximo passo. Então, são duas estratégias que, na verdade, é bom você ter as duas na manga, não é uma ou. É você Mas ter aí, as duas. mas aí é fácil, é só baixar um Daikon View. É É só fácil. baixar um Daikon Viewer. Tô tentando, eu tô tentando melhorar A aqui, porque eu tô numa posição. janela. Mas não tá bom pro meu lado, não, mas tá bom. Entendi, é fácil baixar, é gratuito. Tem softwares gratuitos, tem alguns que são gratuitos por um tempo e depois eles passam a cobrar. Então, tem uma série De, de de- possibilidades para fazer isso. Mas, acima de tudo, Bruna, o que o dentista que da minha geração, né, eu faço 30 anos de formada ano que vem, é um dentista que não aprendeu isso na faculdade. É Não, um eu acho que eu dentista. cheguei a ver, mas eu também não aprendi, não. É, talvez seja en passant, e mesmo quem está saindo recém-formado agora, eu acho que ainda não há maturidade clínica e odontológica para concatenar todas essas informações, né? Eu acho que o recém-formado está mais, é, e com razão, né? Mais preocupado em entender da espátula, do instrumental, do que é dentística, do que é prótese, do que, né, dessa segmentação, do que conseguir juntar todas essas informações para fazer sentido dentro de um diagnóstico. E o que eu tenho Sim. falado muito, né, nas redes, né, no meu posicionamento é, gente, sem o diagnóstico correto, você pode ser o melhor Master Blaster do mundo em qualquer especialidade ou qualquer técnica, seja resina, seja uma cirurgia, qualquer uma. Mas se você errou no diagnóstico, a gente errou brutalmente em tudo. Sim, Deus que me livre. Eu que sou estomatologista, não gosto nem de ouvir isso. Mas é o É, que mais quan- acontece. quantos pacientes chegam para mim com lesão gengival, né? E aí um periodontista raspando, 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 raspando o dente.
né? Tentando melhorar essa gengivite. E aí, quando vai ver, o paciente tem uma gengivite descamativa, ou por líquen plano, pênfigo ou pemphigoide. Então, assim, o cara tá lá se esforçando, fazendo Enxugando tratamento na gelo. boa intenção. Então, assim, tudo começa do começo, gente. É Tudo clichê bem. demais, a frase é redundante, mas é. Uai, primeiro tem que ter um diagnóstico. É igual você começar a reabilitar um paciente que não tem saliva. É isso aí. Uai, gente, vai cair, vai soltar. Você me desculpa, você pode usar o melhor ácido, o melhor adesivo. Né? É você colocar um implante e o paciente com uma lesão óssea. Exatamente. Não, vai perder o implante, gente. E pior ainda, eu lembro de um caso muito emblemático de um paciente de ortodontia, que, né, da professora Maria Carolina Tege, esse caso foi muito marcante para mim. Paciente usando ortodontia fixa e com uma úlcera em borda lateral de língua, né, mais posterior. E aí o paciente fazia manutenção todo mês e removia os elastiques e tal, piriri pororó, fazia manutenção ortodôntica. E aí, isso aí é do bracket, passa um silom, passa um silom, passa um silom, né? Aquelas prescrições de boca, é o Brecht, é o Brecht. Cara, o cara tinha um carcinoma, jovem, sem beber, sem fumar, então assim, as coisas podem acontecer. Então, cara, saber radiologia é vida, gente. Pelo amor, não dá assim. E eu falo uma coisa, quanto mais você sabe, melhor é. Por quê? A gente que trabalha com esse tipo de paciente, Cláudia, às vezes, eu queria uma tomografia, eu queria um outro exame, mas eu estou falando de uma pessoa acamada com 97 anos que eu não vou conseguir tirar da casa dela para levar para uma radiológica. Então, eu tenho que me virar, Cláudia, às vezes com oclusal. Imagine. Oclusal. Pegar, às vezes eu pego o sensor digital, faço desgraça, pôr várias posições para lá, para cá, enfim, porque eu preciso, não, eu preciso daquela imagem. Uma imagem, né? Pelo menos. Pelo Uma amor de pista. Deus. Então, assim, como a gente, se você vai aumentando a base, vai aprendendo, às vezes aquela imagem, professor, mas a imagem ficou ruim. Gente, mas a gente tem que aprender a extrair dessa imagem. Entendeu? Então, assim, quantos pacientes? A Viviane entrou aqui, que é um grande ortodontista em Brasília. A gente tem a clínica de pesquisa aqui na UF, que eu tô na UF aqui hoje, em ortodontia em pessoas com deficiência. Às vezes eu não consigo fazer cefalométrica, fazer a teleradiografia naquele paciente. Uhum. Eu vou ter que disjuntar, eu vou ter que dar meu jeito. Então, às vezes, sabe o que eu faço? A gente faz? A gente pega o sensor digital, o sensor, né? Coloca aqui atrás os incisivos para eu ver se minha disjunção deu certo. Aham. Às vezes eu não vou conseguir ter outra imagem final daquele paciente, entendeu? Às vezes a gente ceda para instalar o disjuntor. Então é difícil. Então, assim, quanto mais você souber radiologia, mais fácil e fluido fica o caminho de qualquer exame, qualquer imagem. Não, eu não estou falando aqui que eu estou substituindo uma toma, eu estou falando de situações O que que é eu não possível. consigo ter acesso a esse exame. E aí, Bruna, você falou uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: qualquer alteração, e aí, falando de diagnóstico, a gente tem que conhecer o normal e tem que conhecer aquela alteração, porque aí a gente vai comparar, né, mentalmente naquilo que a gente entende como diagnóstico. Então, isso é uma periapical normal, isso é uma periapical com alteração. E o que você falou é tão importante, porque se muitas vezes o dentista tem que trabalhar com uma imagem limitada, porque é o que deu para fazer, e isso é incrível. Imagina como ele tem que conhecer ainda mais a anatomia normal, porque uma anatomia normal ou uma anatomia alterada numa radiografia que às vezes tem uma qualidade inferior, e a gente já falou aqui por necessidades óbvias, ele tem que entender ainda mais, porque se a técnica está limitada, ele tem que conhecer muito mais para saber se aquilo é só um artefato ou alguma coisa que aconteceu por conta dessa imagem não estar no padrão ideal, ou se realmente é uma alteração. Então, para quem tem que se virar com as imagens, é mais imperativo ainda que se tenha uma capacidade de enxergar cada vez mais com o exame que se tem. Então, o que eu sei é suficiente. Não, tenta saber um pouco mais. Com certeza isso vai te ajudar nos desafios. E a radiologia, assim como a clínica,
né? Ela acaba se repetindo. As lesões, as patologias têm o Sim, comportamento e a clínica é soberana. Então, quando você está diante de um paciente parecido com o que você já tratou, se a sua memória fotográfica daquela imagem 2D ou 3D já está registrada, quando você faz uma imagem deste paciente novo, você já tem uma imagem daquilo que você espera enxergar. Então, se você entende do exame, se você tem uma memória, um banco de imagens aí mental que funciona para clínica e para radiologia, isso vai te ajudar, porque os casos podem se repetir. sim, sim, sim. E assim, eu tenho esse parceiro aqui em Friburgo, esse radiologista que eu amo muito. Cara, às vezes eu ia pra clínica, sentava com ele lá pra radiológica e ficava só namorando ele com os exames. Não ele, tá? Eu sou casada ele também. Namorando, quero dizer, apaixonada, porque assim, cara, ele ficava assim, ó, você tá vendo isso aqui? Isso aqui mostra que esse dente, olha como que ele se desenvolveu precocemente, foi pra cá. Gente, a Tem uma radiologia história, né? conta uma história, Conta uma né? história. E aí eu falo, cara, Saulo, é por isso, 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 isso. Então, então é por isso. Bruna, não faz essa abordagem, não, não faz essa e tal. Não, eu acho que esse paciente realmente é melhor para o centro cirúrgico, porque tá vendo isso aqui como tá difícil? Eu acho que vai ser perigoso para você fazer na clínica. Então, gente, pelo amor de Deus, o radiologista é para chamar de seu. Para É para chamar você de seu, para ser seu best. no Natal agora, né, Cláudio? Vamos fazer a campanha do radiologista. Vai lá na clínica radiológica, dá um presente para ele. E as clínicas radiológicas nessa época têm por hábito, né, principalmente integrar agenda e algum brinde e tal. Isso, gente, não significa que é só porque você é um bom indicador. Essa relação de parceria tem que existir. O radiologista é seu olho, não tem HD externo? É seu olho externo. E a sua mente, né, treinada para avaliar imagens que vai te ajudar. Então, essa parceria, né? A gente tem falado tanto de parceria, de ecossistema. Eu fiz uma live com a Luciana Espejo no domingo e a gente falou, né, de criar esse ecossistema, dessa infraestrutura, né? Se para alguns a palavra ecossistema ainda é muito nova, mas criar essa rede de apoio e essa conexão com profissionais de todas as especialidades, né, que possa te apoiar nesse diagnóstico é fundamental. E a radiologia conecta todas as especialidades, Sim, conecta todo o processo de diagnóstico. sim, sim, sim. Agora também é algo assim que agora a gente já tem também numa curva de aprendizagem maior algumas nas clínicas radiológicas que eu trabalho no sentido de mandar paciente, estar junto, também foi o escaneamento de crianças muito pequenas, de bebês, né? A gente trabalha com aparelhos, né? Que é a placa palatina de memória, por exemplo, um bebê de 3 meses. E isso para a pessoa que está na clínica radiológica, eu mandar esse bebezinho lá, ele, né, realmente então, eu vou na clínica, eu levo meus abridores de boca, né? Tanto que aqui, agora lá em Brasília, tem uma clínica que é maravilhosa também, a dona é maravilhosa. Eles já compraram os abridores, né? Mas aí, quando o paciente marca, eu vou junto, porque eu posso fazer o manejo de comportamento, né? Eu entro junto no exame, aí as técnicas ficam felizes, ficam seguras, porque eu estou ali com elas, né? O abridor de um lado, a gente vai escanear o lado direito, depois a gente vai baixar o abridor assim, no palato vou baixar a mandíbula para você, e aí a gente consegue fazer o exame e vai. Então, assim, mas elas me. Não, não, doutora, graças a Deus, porque agora, o que que aconteceu também? Outros colegas podem mandar, porque elas já estão mais treinadas, Elas estão né? treinadas. E a insegurança faz com que o procedimento fique mais demorado. E o que a gente precisa muitas vezes no manejo, imagina, de um bebê é que seja rápido e efetivo. Sim, sim, aquela criança tem pé rápido, tem que ter cuidado com reflexo de vômito, né? São várias questões envolvidas, né? A família vendo o bebê chorar, porque não tem jeito, o bebê vai ficar ali no consultório, o bebê chega, a gente vai examinar, ele chora. Na radiológica ele vai chorar também, né? Por mais que não tenha um exame invasivo, não use agulha, mas assim, não é isso, né? Não é Porque confortável o tocar, né, ambiente. no bebê, ou tocar. Então, hoje também a luta que a gente vem tentando procurar cada vez scanners também que tenham ponteiro infantil, Menor.
É, porque tem scanner que, por exemplo, a ponteira é muito grande, a gente precisa pegar fundo de vestíbulo do bebê, por exemplo, né? Então, e aí você vê também que às vezes, Cláudia, assim, como eu faço estomatologia e fiz a minha formação na patologia, eu vejo isso muito parecido com a radiologia. A gente que é clínico acha que o radiologista é algo distante, igual o patologista. Uhum. Só que às vezes a única coisa que o radiologista quer e o técnico também é que você seja presente. Aproxima. É, ele é distante, tadinho, porque ele trabalha lá distante. Mas não quer dizer que ele é uma pessoa distante. Às vezes a gente fica com vergonha de incomodar, né? Ah, eu vou ficar toda. Já mandou o laudo, eu vou perguntar mais isso aqui, né? Eu acho que tem uma coisa também da gente ficar com vergonha de se relacionar, de incomodar. Muito importante você falar isso. A clínica radiológica, gente, o propósito de uma clínica radiológica é servir ao dentista. E quando ela serve o dentista, é através do servir ao paciente. Então, tem dois momentos do servir da clínica radiológica aí. O primeiro, servir, né, é atender ao paciente com a indicação, então ele está servindo diretamente na atuação no paciente, seja com fotografia, escaneamento, radiografia, tomografia e todos os serviços que a clínica, né, oferece. E o segundo servir é ao dentista. E esse servir ao dentista é fundamental e é interessante para a clínica, porque ela cria uma relação de parceria. E aí o dentista fica tão confortável que passa a ser mentalmente uma indicação quase que obrigatória. Então, gente, a clínica tem que servir vocês da melhor forma possível. Eu sei que existem clínicas, e como é que vocês vão diferenciar isso? Se relacionando com elas. É igual restaurantes e restaurantes. Tem aqueles preferidos nossos e tem aqueles que a gente foi uma vez e não volta mais. Porque aquele serviço oferecido não foi dentro da qualidade esperada. O que eu digo é, primeiro, deem uma chance dessa clínica radiológica te conhecer, entender as suas necessidades. Talvez ela não saiba que você atende pacientes atípicos. Talvez ela não saiba que você precisa de um exame mais rápido, porque você está atendendo uma Sim, situação emergencial. Então, se apresentem, liguem, mas aí não é para falar com a recepção, não, é para falar com o radiologista. Se apresenta, claro. conversa, se coloca à disposição. Isso que a Bruna faz, gente, e talvez alguns de vocês façam. É assim, eu tive radiológica anos na minha vida e eu nunca vi isso. Você realmente é um ser humano muito diferenciado, porque esse apoio e essa parceria são fundamentais para que o paciente seja servido da melhor forma. E, gente, nós viemos ao mundo para servir. Servir ao próximo, servir ao outro. Nosso servir é fazer odontologia, mas existem tantos outros servir, É, a né? gente transforma e impacta vidas através da nossa profissão. Eu acho que Exatamente. esse é o ponto, né? E tem uma coisa assim, ó, essa clínica de. Aqui também, ó, aqui em Friburgo, Você fica na UF de Friburgo? eu era da UF de Niterói, mas eu era da medicina. Aí Ah, quando eu consegui transferir para odonto, eu era da patologia. E aí eu queria ir para pacientes especiais, ficar mais próximo da odonto. Aí só tinha vaga em Friburgo, então eu vim parar em Friburgo. Mas hoje eu estou em exercício provisório em Brasília, no NB, né? aham. Que meu marido é militar, foi transferido. Então eu venho aqui ainda porque eu tenho a clínica de pesquisa, eu tenho alguns projetos aqui ainda, né? Aqui, a parceria ficou tão grande. Por exemplo, quando eu comprei o scanner aqui na Federal, o radiologista veio treinar a minha equipe, cara. Gente, Entendeu? isso muda o O, mundo. quando eu falei, Saulo, eu tô precisando fazer uma oclusal aqui na UF, paciente muito difícil, não tem como eu mandar, eu preciso ver abertura de sutura e tal. Ele veio treinar, a gente veio desenvolver, bota o rolete assim, faz assado. O Saulo treinou toda a equipe para que a gente conseguisse fazer esse exame. Eu Né? acho que Saulo foi meu aluno na especialização. Ele é maravilhoso demais. Maravilhoso. Maravilhoso demais, ele é fora da curva. Em Brasília, aí eu falo não só com o radiologista, eu falo com o dono, também falo com todo mundo. A ponto da dona liberar um funcionário, gente, tudo isso com retorno financeiro para a clínica, não tem Para ninguém todo falando aqui mundo. É, de de só caridade caridade só, não. filantrópica. É, liberar, às vezes eu vou para o centro cirúrgico com o paciente, e é o único momento que aquele paciente vai conseguir ter uma periapical completa. E é o único exame, porque ele não vai ter outro, né? Aham.
E aí, quando eu preciso fazer algo assim de muita qualidade, às vezes eu até com laudo, né, tudo direitinho, eu sempre peço para a clínica radiológica alguém para ir para ser Uau, responsável pelo exame no centro cirúrgico, uau. né? Então, assim, a ponto das pessoas liberarem os funcionários, gente. Gente, Isso é isso um é incrível. serviço para a clínica radiológica. Quantas radiografias? Eu, às vezes, colegas me chamam para fazer periapical em casa. O dentista não tem, o aparelho ou o dentista também quer um Cortar. exame de mais qualidade. Então, quantas das vezes você quer que o seu funcionário vá? Eu já fui fazer exame, aí eu mando o exame para a clínica e aí o radiologista faz o laudo, eu só vou fazer o exame, Aham, né? você Então, executa a assim, técnica e eles o diagnóstico. o diagnóstico, arquivo, né, o arquivo e tal, mando e eles, né, trabalham lá. Então, assim, são parcerias que vocês podem fazer. Não é porque a gente faz home care. Não é porque eu faço home care que o paciente vai ficar sem laudo, eu não sou radiologista. Eu Isso. posso pagar, né, o radiologista, a clínica radiológica, O para laudar o serviço. meu exame. É um serviço, E é né? parte dele, né? E, e é pode ser a opinião do especialista a partir de um exame que já existe. Sim, 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 sim. Isso é E incrível. com o sensor, a gente vai tentando dar jeito, colocar mais embaixo. Às vezes eu quero ver uma lesão e a gente vai tentando se virar, né? Então, assim, é importante, né? Quantos pacientes já foram para o centro cirúrgico que a gente precisou fazer uma tomada completa? Você, às vezes, não faz com tanta qualidade, não faz com tanta rapidez e você não vai ter laudo. Exatamente. Então, você levar um radiologista com você, uma clínica com você, é um benefício para você e para o paciente. E é um diferencial, né, Bruna? É, é, E olha, depois que eu entro na clínica, acho que o povo também deve ficar. É melhor agradar essa maluca, que a mulher é muito maluca. O povo manda, os funcionários. Já tive situação também de sedação venosa no consultório. Então, não tinha como levar o paciente até a clínica radiológica, de ter que mandar. Então, tudo isso é feito. E a gente vai aprendendo junto, vai trabalhando e vai, entendeu? Vai se adaptando, né, a essa realidade e cria. Aí você falou, né? Às vezes, e aí eu sou professora de especialização em radiologia odontológica e a gente vê, às vezes, o aluno que é recém-formado e o mercado realmente, às vezes, está pagando muito pouco pelo Pouco. laudo, né, específico, esse laudo isolado pela clínica. E aí, um pensamento de escassez, né? Porque se você aumenta o seu portfólio de serviços, essa clínica começa a se diferenciar das outras, não por preço, mas pela qualidade de serviços que ela entrega. E como aquilo consegue reposicionar essa clínica radiológica no mercado, né? Eu acho que não tem muitos radiologistas talvez ouvindo a gente, mas isso é uma super sacada, né, para implementar no mercado de radiologia odontológica, para que esses pacientes sejam atendidos de uma forma diferenciada e que essa clínica acabe tendo um serviço que nem todas têm. Sim, sim. Hoje, assim, de olhos fechados, quando eu mando um paciente meu aqui em Friburgo, lá no Saulo, fazer um exame, por mais que ele tenha um comportamento difícil, 90% das vezes ele consegue fazer o exame. Entendeu? Por quê? Porque já tem um treinamento ali. Então, as famílias já sabem que naquela clínica elas podem ir. Né? E assim, gente, tem muita gente com dificuldade. Eu não sei como você falou, tem pouco radiologista aqui, mas se tiver, pode falar. Quantos pacientes hoje estão chegando na clínica radiológica com muita dificuldade de fazer o exame? O mundo mudou depois da pandemia. E pode gerar uma frustração até para a própria clínica, né? É, Ah, quantas mas esse pessoas. exame não tá bom, como você falou, mas ele me serve. Aí é essa coisa da relação, né? Clínico e quem pediu o exame, né? E quem fez, né? De colocar ali, né? Igual como muitas vezes eu falo com patologista. Foi isso que deu. Eu queria. Então vamos tentar ver o que a gente faz melhor. E às vezes o radiologista, Bruna, então, você já pega um pedacinho e coloca nesse líquido de transporte, porque se não der certo, a gente tem a imunofluorescência. Então, Boa. às vezes, o radiologista vai falar assim para mim: Ô, Bruna, você pediu esse exame aqui? Mas, olha, eu acho que vai ser mais rápido assim. Às vezes eu peço tomografia lá pro Saulo para ver posição de dente, ele fala assim, Bruna.
cara, esse paciente, deixa eu tentar uma técnica de Clark também. Deixa eu tentar mais isso aqui. Eu nem vou te cobrar. Deixa eu tentar. E às vezes eu vou te falar, eu falo, Saulo, tá vendo? Não precisava Estratégia, desse né? exame. Esse, Estratégia. obrigada. Obrigada. Porque, ó, se essa paciente não vai deixar a máquina rodar, não vai deixar isso, vamos tentar fazer dessa outra forma? E É a gente isso. faz. Então, essa relação, ela é muito importante. Ela é o ponto X da questão. Se tem uma dica que eu acho que a gente pode dar, tem um radiologista para chamar de Para seu. chamar de seu. Para chamar de seu e essa parceria construída. Você falou um negócio, eu já tinha mencionado que o equipamento gira e tal. E às vezes eu vou dar aula e pergunto assim pro dentista: Você já fez uma panorâmica? E faz tempo que eu não faço. Falei: Descreve esse exame para mim. Ih, professora, não lembro. Apoia, não sei, morde. Eu falei: E o equipamento? O equipamento roda. Imagina que você, ao encaminhar esse paciente para a clínica, você tem que saber como esse exame se comporta, para que você possa ajudar, de acordo com o que você conhece da limitação do paciente, a clínica radiológica a achar essa estratégia. Quando a gente fala da tomografia, também, né? A tomografia, muitos dentistas não sabem como ela é feita, eles nunca foram submetidos a uma tomografia. E aí pode gerar até um processo de explicar isso para o paciente de forma inadequada. Você falou também do atendimento hospitalar. Eu não sei se você já precisou, dentro do hospital, fazer uma tomografia helicoidal, uma tomografia médica, aproveitando o paciente sedado. É uma outra opção, né? Sim, sim, não, eu nunca precisei fazer, não. Nunca, nunca, mas assim, o paciente, às vezes, ali no centro cirúrgico, realmente tem exames que podem ser feitos, né? Mas assim, nunca. Eu já fiz, mas fiz radiografia convencional. Aham. Deu para ver lesão, aí o radiologista tentou dar uma ajustada, né? Perfil de mandíbula, tal, lateral, mas eu nunca tomografia, nunca precisei. Mas assim, se você também conhece o exame, por isso que o clínico também tem que saber. É isso. Conhecer o exame. Muitas vezes a gente fica de mãos atadas, assim, caramba, não tenho nada para fazer aqui. Mas às vezes você tem. Você precisa conhecer. Então a gente também precisa frequentar os cursos de radiologia para a gente entender, né? Então, por exemplo, na patologia, eu sei que tem lesão que com a citopatologia dá para dar diagnóstico, porque é um exame que a gente vai pegar células epiteliais. Mas se eu tenho uma lesão que eu preciso de alteração em conjuntivo, não tem como. Mas então, eu tenho isso na minha manga. Eu já tive um caso de um paciente de pênfigo que o diagnóstico deu inconclusivo, né, com a biópsia, feito antes pela dermatologia, e assim que ela chegou, eu fiz um raspado. E aí eu sei que o patologista pode ver células de T-sangue. Então, assim, mas eu só vou fazer o raspado porque eu sei como ele é feito, eu sei o que ele pode entregar. Na radiologia, Exatamente. muitas das vezes, como eu me afasto muito, eu nem sei. Não sei. Uai, se o paciente não conseguir fazer isso, qual o outro exame? Eu sei lá. Sei lá, Entendeu? ou sei lá como eu posso ajudar até em centro cirúrgico, né, a definir qual o melhor exame, qual a melhor estratégia. Ou se eu vou pedir um completo, ou se eu vou fazer uma modificação da técnica. Por exemplo, no centro cirúrgico a gente pode fazer a periapical, mas pode fazer uma oclusalzinha para ter uma tridimensão por causa de incidências diferentes da técnica, né? E aí, lembrei de falar isso agora, a gente já está quase indo para o final. É, tem tido uma popularização muito grande, muitas pessoas me perguntam sobre esse equipamento portátil, É, né? A indústria tá. tá vendendo bastante isso como diferencial. E aí, gente, só para vocês entenderem, é, o equipamento portátil é um equipamento de raio-x que substitui aquele de pé ou de parede do consultório. A Sim. diferença é que ele tem mobilidade, então você pode carregar ele para qualquer lugar. Existe uma normativa que regula o uso de radiação ionizante, e dentro dessa portaria, né, ela especifica que o equipamento portátil ele é para atendimento hospitalar, atendimento de campanha, paciente acamado, e não há uma regulamentação que permita isso de forma rotineira nos consultórios odontológicos. Eu estou vendo muita gente substituir o equipamento de pé ou parede por esse portátil. Por quê?
gera um certo branding aí, um diferencial dentro desse Também processo, talvez espaço no consultório. espaço, mas não pensem nisso como o único equipamento que pode ter. Então, uma coisa é ser digital, porque você substitui o filme Aham, por um aham. sensor, né? E existem mais de um tipo de sensor. É ser digital é por conta do receptor, da onde a imagem aparece. Ser digital por mudar o equipamento não é ser digital, Não. tá? Então, separar essas duas coisas. Agora, um atendimento hospitalar Domiciliar. e paciente acamado é fundamental que você tenha um raio-x portátil. E Sim. aí, sim, é um equipamento que vai fazer a diferenciação. Agora, no consultório, muitas vezes é melhor que você invista no sensor. Você sai do filme para o sensor do que mudar o equipamento que você já tem. Que aí, ao invés de investir no equipamento portátil, você investe no sensor, o que aumenta a qualidade do exame que você oferece absurdamente. Sim, sim. Mas então para o consultório não tem nenhuma normativa sobre o portátil. Tem uma normativa que diz que não é para uso rotineiro, Bom saber. Bom tá? saber, bom saber. Hoje eu acho que o que que acontece, né, na minha área, como a gente tem que fazer esse investimento, muitas vezes quando a gente está no consultório, a gente acaba levando esse equipamento também, Tudo bem, né? tá É, tudo bem. Porque aí é o seu equipamento de manejo, mas tem gente substituindo o equipamento que já tem. Então, um equipamento de raio-x dentes dura praticamente a vida inteira odontológica de alguém. É claro que você tem que fazer manutenções e fazer todo o processo de verificação desse equipamento a cada 2 anos e tal, mas não tem necessidade de você de investir em substituir. algo que você já tem e você continuar usando filme. Entendi. É muito melhor que você mantenha, se você não tem uma necessidade de andar com um Portátil. raio-x portátil. É muito melhor que você invista num sensor do que no equipamento. E tem algumas pessoas fazendo essa confusão. E aí, quando eu vou dar aula normalmente para não radiologistas, né? Não é o pessoal que está formando em radiologia, eles falam, nossa, agora que eu entendi. Eu estava pensando que o raio-x digital era esse equipamento que eu carrego para lá e para cá. E não é. Não, é o sensor, né? É o sensor. É, é. Tem muita coisa assim. Mas assim, você tem dado curso, como é em relação, tirando o radiologista, né? Que eu sei que você está em especialização, como é que o clínico pode aprender mais sobre isso? Então, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Dentista 3D, uma comunidade online. Dentro dessa comunidade tem um curso, o curso Dentista 3D. E nesse curso é quase que uma atualização em radiologia, porque eu vou desde o exame 2D, passando pela odontologia, radiologia digital, explicando tudo isso, explicando como que a radiologia se transformou, né? Para mim, a radiologia digital veio ao longo da minha carreira odontológica. Eu era do filmão e tudo isso. E eu não sou tão velha assim, não, tá, gente? Olha a cutis. É, mas o dentista, que talvez tenha aprendido lá atrás, não saiba disso. Então a gente passa por esse processo do 2D, explica a limitação do exame 2D para o dentista entender, pô, daqui para frente eu preciso enxergar através do exame 3D, a tomografia. E aí vem uma formação de tomografia dentro desse mesmo curso e onde o dentista sai apto e fluente a manipular um software e conseguir entender, né, como que a tomografia faz diferença no diagnóstico. Eu tenho para mim e tenho tentado também desmistificar isso e adorei o tema da live, Descomplicando, porque eu acredito que a tomografia tem que ser um exame acessível para qualquer dentista. A tomografia não é o exame exclusivo do especialista ou de coisas complexas. Ele é um exame complementar do exame 2D, quando do exame 2D não responde. Você está vendo clinicamente, você viu radiograficamente, mas está faltando um pedaço desse quebra-cabeça. E aí entra a tomografia. Então, todo dentista devia ter essa habilidade, essa capacidade de conseguir usar esse exame como rotina. Está aqui na manga, precisei, então agora o próximo passo é esse. Eu acho que fica a dica que a gente tem que se aproximar, né?
Tem que se aproximar, tem que se A, aproximar. a radiologia, o exame radiológico, gente, é um super exame complementar, né? Eu como estomatologista, eu amo pelo menos ter uma panorâmica, pelo Isso. menos, para Para começar a minha começar. brincadeira, né? Não tem como, né? Não tem como eu me sentir segura. Já pensou um paciente que passou por mim, eu deixei passar uma lesão óssea? Ó, que responsa! E responsa, né? É, então, para começar ali, a gente tem que andar lado a lado, né? Como hoje a gente também já vem com uma campanha de escanear os pacientes, avaliar a oclusão, tem que ser completa, essa Tem avaliação que tem ser que ser completo. E completa. aí, Bruna, vem uma coisa que eu falo bastante, você eu acho que tem trabalhado nas suas redes e na sua comunidade. Mudança de mentalidade, dentista. Você precisa ser completo. Muitas vezes o dentista fala, mas se eu pedir mais o escaneamento, mais a tomografia, mais o exame, o paciente não vai ter como pagar. Quem falou? Você não deu nem a oportunidade dele Não falar. deu nem a oportunidade de explicar a necessidade do exame, dizer a importância disso e ele decide ou não. E você, dentista, vai atingindo cada vez mais um nível onde você não abre mão de um exame para começar a brincadeira. É o que você falou. Para mim, a panorâmica, ela é um exame para começar, uma visão geral. Depois ali, você foca o periapical onde tem necessidade, porque vai mostrar o detalhe, e ainda assim, se houver uma necessidade, vai para a tomografia. É, eu tô acostumada, assim, a ver lesões, ver casos que já estão há um ano com o paciente, porque na boca, gente, tudo começa muito devagar, né? Muito pequenininho. Então, assim, quando, por exemplo, eu tô com um caso agora que a paciente viu alterações de gengiva em 2, 3 meses já conseguiu chegar no estomatologista, que é difícil, né? E tanto que eu não acreditava que ela tinha pênfigo, uma menina jovem, né? Eu falei, não, não pode ser. E assim, no canino superior e na região aqui de lateral só tinha lesão ali. Eu falei, não, não pode ser. Pode ser. Porque eu tô acostumada a ver a gengiva toda arrebentada, bolha na boca. Então, assim, e foi tão bom, porque com aquela Diagnóstico biópsia, precoce. pronto, pouquinho que eu faço por ela já resolve, né? Quando a gente vê uma lesão muito grande, mandíbula óssea, por exemplo, a gente Nossa, que fala, meu tristeza. Deus, enorme. Às vezes está há anos ali, anos. Ou esse paciente não procurou o dentista, ou ele procurou um dentista que não fez o exame, que poderia detectar isso ainda de forma precoce. Então é bom para todo mundo, né? Não, e aí é isso. Se a gente pede a panorâmica, pede o ultrassom, você vê lá uma lesão óssea pequena. Às vezes você vai só um cisto, você vai curetar e terminou, né? Acabou. Mas às vezes é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se você curetar, você vai mutilar tanto o paciente que você tem que, né, fazer uma marsupialização, tem que descomprimir, aquilo vai Diminuindo. diminuir. Gente, o tratamento fica longo, fica tão complicadinho para o paciente. Então, assim, vamos avaliar esse osso, gente, pelo amor de Deus. Avaliar É. melhor os dentes. Cláudia, quantos pacientes eu trabalho com esse público, né, no home care? Hoje em dia, é muito apertamento, bruxismo, essas questões, né? A amiga que eu faço periapical, assim, de região, às vezes, anterior, com lesão, dente necrosado, e eu nem sabia. Que o meu paciente não responde a estímulo. É, Então, como que verdade. eu não vou radiografar esse povo, galera? E aí você está tratando Entendeu? errado, né? Então, sim, tô ali, tô fazendo a consulta preventiva. Entendeu? É, pois Ele é. com a lesão no central. Ai, mãe. Então, vamos fazer os exames, vamos nos aproximar do radiologista, vamos seguir a Cláudia, porque a Cláudia descomplica. Nós precisamos também, eu vou falar aqui para você uma coisa também. Tanto a radiologia quanto a estomatologia, a patologia, a gente precisa falar português, amiga. Precisa. Porque às vezes a gente fala chinês. Radiologês complexo, e aí, né? Eu falo isso Ninguém. muito para os meus alunos de radiologia, não se distanciem do simples. O interlocutor do outro lado precisa entender o que você está falando. Aí você vai ficando ultra especialista, você vai falando data vênia do radiologês e não adiantou nada. Você não atingiu ninguém. É. Simplifica. É, começa por aquilo também que é mais usual, né? Às vezes a pessoa, estomatologia é muito difícil. Gente, 90% dos casos eles vão ser bem parecidos, vão ser, né? Porque a gente quer falar de uma coisa que a gente só viu uma vez na vida, entendeu? É, da Para aparecer. exceção. É.
O ego é meu maior inimigo, né? É isso aí. Esse Então, está na minha assim, lista. É o próximo. não, gente. Vai dar certo. O pouco que a gente aprende se aplica em quase 90% É dos casos de isso. É consultório, isso. entendeu? Ó, foi um prazer estar aqui com você. Tudo de bom, tudo de melhor e a gente vai se falando, tá? Obrigada por Obrigada, viu? tudo. Deus te abençoe e continue te guiando aí no seu propósito, que é lindo demais. Eu mandei uma mensagem para você e é muita verdade. Você é incrível. Ah, você também, Nossa Senhora. Deus te abençoe, tá bom? Um Amém. beijo, obrigada a todos. Bom dia. Beijo, gente. Bom dia. Salva no meu perfil também, tá? Bota collab. Tá, vou botar collab.